Os ensinos deste homem têm levado milhares ao inferno. Graça e paz a todos vocês. Bom, eu não posso parar de falar ou calar, de ver tanta heresia dentro desse YouTube, falando tanta coisa para destruir a vida das pessoas. Bom, eu não posso parar de falar sobre um canal que se chama-se Igreja em Espírito e em Verdade. Incrível, eu tenho que estar aqui combatendo e debatendo as heresias desses maléficos. Quem segue esses pseudos lunáticos da fé, esses heréticos, essas pessoas cheias de heresia que trazem nas suas mentes o satanismo e a doutrina de demônio, ele tem arrastado milhares de almas para o inferno. Do Paulo Júnior, Eli Soriano, Geraldo Moraes. É incrível, ele está dando os seus ensinos epsêudicos, é um dos maiores destecedores da Bíblia Sagrada, que nós temos que acautelar. Veja o que diz a Bíblia sobre esses hereges, o versículo à frente. Falsos pastores, ou os falsos profetas, os doutores da lei, eles viriam como comichões nos ouvidos. Se possível fora, Satanás tem poder de se transformar em anjo de luz e enganar até mesmo os fiéis. Mas não é possível. Mas é claro que nós não podemos deixar de combater esses hereges. As heresias dele, assim também como qualquer outras pessoas que não concordam que eu aqui prego, tenho o direito de falar. É óbvio, não tenho nada contra esse cidadão. Ou é comprado pela mídia suja, ou é comprado pela seita satânica. Os ensinos deste homem têm levado milhares ao inferno. Claro que em seu canal tem 78 mil inscritos. E é de evidenciar que existe ainda pessoas tão cegas ao ponto de seguir lobos vestidos de ovelha, porque não nasceram. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Mateus 7, 15, 16. São ensinos, doutrinas de demônios. O que este homem diz, ele fala justamente sobre a marca da besta. Todos os vídeos dele, que eu tenho pesquisado, embora as pessoas mandem eu comentar sobre isso, para mim, mais um herege que não poderia atingir tantas pessoas com seus falsos ensinamentos. Chega um ponto que a gente não suporta ver tanta mentira e enganando milhares de cristãos. Pessoas que estão aí sendo enganadas. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Já falamos do tal do Paulo Júnior, que ele diz que a marca da besta ela é virtual, ou seja, não é na mão e nem literalmente na pele. E essa marca e esse selo não é físico, então eu entendo a marca como sendo algo espiritual. Porque na mente e na mão, na mente fala de adoração. Todos os súditos do anticristo serão marcados na mente, ou seja, submeterão ao seu governo, ao seu reinado, ao seu sistema. E isso significa selar na testa, na fronte, marcar. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Falamos daquele tal de Eli Soriano, outro falso profeta, que também diz que a marca da besta ela é virtual. E isso nos traz a entender como pode existir pastores ou supostos pastores que vêm à mídia falar uma barbaridade dessa, na verdade, dizendo que a marca da besta simplesmente é uma marca virtual. E se você disser, eu aceito o anticristo, então já está selado, não precisa mais colocar a marca na mão nem na testa. Mas esse aqui, ele foi além, do mais impensável, a qual, na verdade, ele tem ensinado suas heresias e ele tem crescido como uma bobroeira, que no final do tempo, Deus vai eliminar. E na verdade, vai mandar um comichão, um bicho, para comer esta aboboeira. A heresia a qual ponto pode chegar? Você não estuda a Bíblia, você não tem vida espiritual com Deus, você não tem um ensinamento cristão verdadeiro. Na verdade, você procura igrejas portas largas, porque você deseja o pecado. A tua carne deseja mais o pecado. A tua carne quer mais o pecado. E o que acontece diante disso? Então, quando aparece um pastor quanto eu, ou outros dos meios dos milhares que não se aparecem, se escondem talvez como Jonas correndo
correndo para Tarsis ao invés de ir para Nínive. Bom, a gente que somos escolhidos, como diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, não podemos ser covardes, covardar, porque os tímidos medrosos, os covardes não entrarão no reino de Deus. Mas Deus chamou os seus para combater esses lobos devoradores. Afinal de contas, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 1 a seguir. Porque não 24, aonde a Bíblia diz que haveria falsos pastores, falsos profetas e falsos cristos. E vemos aí, mais um desses falsos profetas está lançando sua semente ruína numa terra boa, outras são ruins. O fertilizante, o adubo que esses filhos das trevas estão lançando sobre a terra santa é justamente para contaminar o terreno e não dar fruto mais. Mas é uma barbaridade tão grande, tem contaminado as pessoas. Cada dia que você denuncia esses malfeitores, esses falsos profetas, esses mentirosos, aparece um mais herege do que o outro. Tal de Geraldo Moraes, pastor de bode, ele pega uma barbaridade. Estamos aqui combatendo a heresia deste homem. Que nada tenho contra a pessoa dele, tenho contra a atitude dele. Ele está levando e arrastando milhares de almas para o inferno com ensinos malignos. Esse mesmo homem, ele chega e ele diz que a besta, a imagem da besta, justamente o Nero. Nero. O único Nero que eu conheço, que está em ativa ainda, tem uma imagem muito boa e que faz cópia de CD, de DVD e que faz montagem, faz tudo, é o Nero Software. Este Nero, realmente, ele tem uma imagem muito boa e é bom ter esse programa em casa para que você possa copiar seus CDs, DVDs. O Nero matando, ateando fogo, cortando as peles, as carnes, colocando para servir de tochas para iluminar a caverna. Este Nero é este mesmo que ele está dizendo que é a besta. É ele que, na verdade, mandou levantar uma imagem para que as pessoas adorassem. Aonde chegamos ao ponto de ter um herege tão grande quanto esse? Eu pensei que chegamos ao cúmulo de termos de aí Valdemir, Edmar Marreta, Agenotruque, Paulo Júnior, Eli Soriano e outros. Agora nós encontramos mais esse herege que já vem na mídia há muito tempo com seus ensinos, atraindo milhares de almas. O Espírito Santo de Deus está permitindo com que o espírito de engano fazer com que você seja enganado. Todos Acabe não querem ouvir a verdade. Todos Acabe querem migrar aonde a carne deseja. Muitas pessoas têm saído do meio do meu ministério. A doutrina, a repreensão é grande. Então eles que querem pecado, eles que querem servir ao diabo, eles que querem abraçar o mundo, eles têm que correr, eles têm que sair. Porque o meu ministério não é para profano. Este canal ou estes vídeos é simplesmente para resgatar as pessoas que são chamadas, não só chamadas, sim, escolhidas para entrar no reino de Deus. E veja que nós vemos alguns pastores com eloquências malignas, um monte de heresia, pregado dentro da Bíblia, interpretação do bel prazer dele. Ele desprega a própria palavra de Deus. Ele fala cada barbaridade. Não se dá para acompanhar um canal, uma igreja, um ensino desses pseudos. O povo está com fome e com sede da palavra de Deus e não está achando de palavra santa dentro das suas templos de pedra, sinagogas de Satanás, onde reside ali uma igreja que deveria ser santa e está profanando a palavra de Deus. Então veja o que este homem diz para que você possa entender. O chip é um avanço tecnológico em benefício da população. Não existe chip na Bíblia, é uma invenção futurista. Então, o que é que está acontecendo aqui nesta passagem? Vamos ler com calma. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte. Então, esta marca sobre a mão direita e sobre a fonte, isto não era uma marca visível. Isto aqui dizia respeito a uma adoração entre os judeus. Você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. E essa marca e esse selo não é físico, então entendo a marca como sendo algo espiritual. Marca sobre a mão direita e sobre a fonte, isto não era uma marca visível. Porque na mente e na mão, na mente fala de adoração. Todos os súditos do anticristo serão marcados na mente, ou seja, submeterão ao seu governo, ao seu reinado, ao seu sistema. E isso significa selar na testa, na fronte, cara, marcar. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Ter marca na fronte, ou marca sobre a mão, ou no coração,
entre os judeus, que um deles está escrevendo isso é João, dizia respeito à adoração. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra, entendeu? A serpente é uma metáfora. A serpente é uma metáfora que o autor, que se entende que foi Moisés, usou uma linguagem de figura para os seus ouvintes há quase 6.000 anos, eu não sei se a data é essa, entender o que ele estava falando. Naquela época, não se tinha a cultura que tinha hoje. A serpente era usada por Faraó como símbolo de poder. Jesus usou a serpente como exemplo para os seus discípulos. A serpente é uma metáfora que o autor usou para mostrar o que era nocivo nos outros personagens. Olha aí, olha aí. Mas receio que assim como a serpente, olha a palavra, enganou com a sua astúcia. A pergunta que eu faço aos senhores é: astúcia e engano são atribuídos à natureza animal ou à natureza humana? Então essa serpente era de fato um animal ou era algo humano que tinha engano e tinha astúcia? Humano. Então era uma metáfora para aquilo que havia de venenoso em alguém ali. E só havia dois, Adão e Eva. Então alguém, uma natureza humana ali de engano e de astúcia. Olha o que disse Apocalipse. Nós não pregamos Apocalipse, usamos Apocalipse para clarear. Ele segurou, olha, o dragão. Esse dragão, disse ele, que é a antiga serpente, essa que estava no Éden. Essa antiga serpente é a mesma que é o diabo e Satanás. Esses quatro aqui são um só. Ora, se Satanás quer dizer opositor, se diabo quer dizer acusador, dragão vermelho ali era alguém que se opunha ao povo de Israel, alguém vermelho de raiva, e a sua cauda, que é o símbolo da sua força, arrastou as estrelas, pessoas do bem, como mostrou Daniel. E essa serpente também era alguém ardiloso, que tramava com astúcia e com engano, porque a serpente é o dragão. A serpente e o dragão, disse ele, é o diabo, é o acusador. E esse acusador também é Satanás, que querem dizer a mesma coisa. Nesse argumento lá em Gênesis, dá a entender que Deus está falando com Adão, com a serpente e com a Eva. Por quê? Porque o autor queria passar esse significado para os seus ouvintes lá naquela época, quando não havia internet, não havia Google, não havia livro para traduzir português para o aramaico, para o hebraico. Então dá-se a entender que ele está falando com Adão, com a serpente e com Eva. Como é que nós descobrimos que essa serpente é uma metáfora? E quando você pega uma mulher e diz assim: olha, eu gosto de você, mas você é uma cobra. Não dá a entender que está falando com duas pessoas? Então como é que eu posso dizer que a serpente é uma metáfora? Vamos lá. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, e isso aqui quem está contando é Moisés, de acordo com a cultura da época. Primeiro que Moisés não estava lá no paraíso, ou lá no Éden, estava? Não. Então, Moisés não testemunhou nada, testemunhou? Não. Ele está contando, é uma história. Ele não estava lá. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais do campo doméstico, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Serpente come pó? Por que Deus falou isso então? Porque serpente é uma metáfora para aquilo que se rasteja, para aquilo que é enganoso, que vem sutilmente, que anda pelos cantos, porque ela não come pó. Depois Deus continua no versículo de número 15. Olha lá, olha lá, olha lá.
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Pode parar aqui. O descendente da cobra, iria ferir o calcanhar daquele que nascesse da mulher. E o que nascesse da mulher... Não, o que nascesse da mulher, iria ferir a cabeça do descendente da cobra, da serpente. Correto? E o que nascesse da mulher, iria ferir o calcanhar. Na história bíblica, alguma serpente teve um filho que mordeu o calcanhar de alguém? Porque a profecia aqui se refere... Então a serpente era a natureza, aquilo que havia de mal, de ardiloso, de enganoso em Adão. Quando Deus disse, e Deus só falou com Adão, serpente não entende do que se fala, entende? Quando você conversa com a sua mulher e diz, amor, vai fazer frango, vai fazer cachorro, vai fazer feijoada, e o cachorro está perto pensando assim, e eles vão fazer feijoada. Então, quando Deus falou com Adão, ninguém lá no Éden entendeu. Porque animal não entende linguagem humana, entende sinais. Deus disse só a Adão, você não come da árvore do Éden. Isto despertou em Adão a curiosidade. Como ele sabia que haveria punição sobre ele com a sua astúcia enganou a mulher. Ele com a sua astúcia enganou a mulher. E quando Deus veio na mulher, no Adão, a mulher que tu me deste, acusou diabo. Se ele não fosse um acusador, ele iria dizer, a minha mulher, mas a sua astúcia, querendo provar da árvore, colocou a culpa em quem? Na mulher. E quando a mulher comeu, que o pau quebrou ele, a mulher que tu me deste. A mulher, eu não, foi a serpente. O que há de mal nele? Disse, eu não fui. E ficou esse jogo de empurra. Então, para haver descendente da serpente, a serpente teria que ter relação com Eva. E assassinou a seu irmão. E por que é que ele assassinou? Se ele era descendente direto da serpente metafórica, diz que assassinou, porque as suas obras eram más, e a de seu irmão era justo. A descendente de Eva, Abel, justo. E o descendente de Adão, Caim, má, do maligno. E aqui se deu então as duas descendências. Deus disse, eu vou colocar inimizade entre a tua descendência e a descendência da... E começou a inimizade. Caim matou Abel. Então ali se desenvolveu a inimizade que Deus disse que iria acontecer. Se aconteceu, a briga que acontece até os dias de hoje. Cuidado com os falsos profetas. Ele veio a vocês vestido de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Mateus 7, 15, 16.